muito bem das palavras do médico no dia que ele chamou a gente, eu, meu esposo, e falou, deu o diagnóstico que ele era um espectro autista. Eu virei para ele e falei assim, e o que eu tenho que fazer? Ele falou comigo com todas as palavras, não, aceitar. Mãe, esposa e guerreira. Eu estou aqui hoje ao lado da Gleice. Eu sou uma mulher especial e com uma história de vida, né, Gleice? Com muita coisa para poder contar e poder apresentar para vocês. Mãe de uma duplinha de gêmeos maravilhosa, do Yuri também, que está, né, do sul de Minas para poder uma competição. E ela vai contar um pouquinho da história dela e toda a história de superação que ela tem passado aí para poder fazer essa história chegar até vocês. Bom, eu tinha só o Yuri, né? Não pensava em ser mãe novamente. Mas de tanto o Yuri pedir, né? Então a mãe ouviu a criança e a gente planejou para ter um bebê. Passei por situações que eu não desejo ninguém, porque engravidei, com 6 meses de gestação tive um aborto espontâneo. Era uma menina que era o sonho do meu esposo e infelizmente ela deu uma formação no coração e perdi minha menininha. Então assim, já foi um baque muito grande, tanto para o Yuri, que teve que começar a fazer tratamento psicológico, porque era uma coisa que ele queria muito, para mim, né? Os médicos ficaram com medo de eu entrar numa depressão pós-parto. Foi uma reviravolta em nossas vidas. Então, a partir desse aborto, eu tinha muito medo de engravidar. Então, todos os dias eu falava com Deus, Senhor, eu vou engravidar só se for da vontade do Senhor. Porque para passar tudo o que eu passei de novo, eu não quero. Porque é muito difícil você perder um filho, né? Porque, querendo ou não, 6 meses de gestação, já está praticamente formado, né? Então, assim, foram muitas lutas. E depois de 2 anos desse aborto, veio as minhas bênçãos de Deus, né? Deus me deu em dobro. Eu ainda brinco com eles que um veio de atrevido, né? Porque eu tinha planejado só para um. Mas a vontade de Deus não é a mesma da gente. Então, eu engravidei das minhas bênçãos divinas, dos meus gêmeos, e veio um filme na minha cabeça novamente. Porque com 6 meses e 2 dias, eu passei mal e fui para o hospital. E eu estava em trabalho de parto. Então veio aquele filme, eu vou perder meus filhos de novo. Não é possível que Deus está fazendo isso comigo. E eu não esqueço que nesse dia que os meninos foi feita a cesárea de emergência do nascimento dos meninos, estava completando 10 anos de falecimento do meu avô. E nesse momento que eu estava na sala de parto e tudo, veio a imagem perfeita do meu avô e falou comigo, cadê a fé que eu te ensinei? Onde está a sua fé? E aquilo eu não entendia, por que ele estava me falando aquilo. E o Ian nasceu, foi o primeiro a nascer, os médicos me trouxeram ele e tudo, e falou comigo, falou assim, mãezinha, esse é o bebê 1, né? A gente vai te mostrar ele aqui rapidinho, pra gente poder fazer os procedimentos. O Ian estava perfeito, saudável, aos pontos dos médicos, né? À vista dos médicos ele estava perfeito, saudável, beleza. Aí nasceu o Iago, que é mais conhecido como Sansão. Ninguém conhece ele pelo nome. Iago nasceu morto. Os médicos começaram a pedir defibrilador, um monte de aparelho lá, e fizeram a reanimação nele. E o médico chamou o meu esposo e falou com o meu esposo que, infelizmente, que se ele não reagisse nas primeiras 24 horas, eles não poderiam fazer nada, porque o que eles poderiam fazer já tinha sido feito. Aí eu entendi o porquê do meu avô falar comigo, cadê a fé que eu te ensinei? Cadê eu confiar em Deus, que eu sempre te ensinei desde pequenininho? Porque quando o meu esposo foi, eu já tinha ido pro parto, meu esposo chegou e foi me contar,
Eu pedi à enfermeira para me ajudar a descer da maca. Eu tinha acabado de fazer uma cesárea. Eu pedi à enfermeira para poder me ajudar, porque eu queria ajoelhar. Para orar a Deus, para pedir a Deus, o Deus que o meu avô sempre me ensinou, sabe? Que é o Criador do céu e da terra. Eu comecei a orar e clamar a Deus e falar com ele: Senhor, o Senhor me deu 2. Então eu vou sair daqui desse hospital com os 2. Eu não aceito menos do que isso. O Senhor é o Criador do céu e da terra. E eu tenho certeza que os meus filhos vieram ao mundo para levar o seu nome aos 4 cantos da terra. E aquilo, assim, eu senti uma paz tão grande, mas tão grande, que eu voltei, deitei e passaram as 24 horas e o Iago, né? No dia que a gente foi receber a alta dele, que ele precisou de ficar no CTI, o Iago pegou a infecção hospitalar, ele ficou 19 dias no CTI, entre a vida e a morte, por causa dessa infecção, dessa bactéria. E assim, no dia que ele foi receber a alta, a médica falou comigo que ele ia depender de mim pro resto da vida. Ela não falou especificamente o que era, mas ela falou: mãezinha, ele vai precisar mais da sua atenção do que o outro. Ele vai depender de você pro resto da vida. Mas a história de Deus não era essa, né? Nas nossas vidas, sabe? Porque o Iago, com 1 ano, ele ainda não falava. Ele iria completar 1 ano no dia 12 de julho, ele não falava. O Iago não engatinhou, ele arrastava, igual os homens do exército, sabe? E ele não tinha força nas perninhas nem nada. E no dia do aniversário dele, de 1 ano, ele levantou, andou, abriu os bracinhos e falou: papai. Eu pouco faltei soltar foguete, porque, assim, toda mãe quer que o filho fala mamãe, né? Uhum. Não, eu fiquei emocionada dele falar papai. Papai. E o Ian tinha dificuldade na fala, mas já falava. Se ele pedia as coisas, ele puxava a gente pela mãozinha para pedir as coisas e tudo, não falava as palavras completas. Mas o Ian já esboçava algumas palavras e tudo. Só que eu percebia que o Ian, ele não aceitava muito o toque. Deus de bebezinho. Quando ele chorava para poder amamentar e tudo, a gente pegava ele e ele chorava mais. Então a minha avó ainda era boa e tudo, minha avó ainda não tinha Alzheimer, minha avó fez um poeirinho que eu colocava ele e dava de mamar para ele, porque eu não encostava nele. Então isso foi me incomodando. Aí eu cheguei, conversei com o pediatra dele, na época era o doutor Geral. Eu peguei e falei com ele: doutor, é estranho porque o Ian não aceita contato. O Ian, a gente não pode encostar nele, que ele chora. Será que, pelo fato dele ter ficado no CTI, eles não esqueceram alguma agulha, alguma coisa? Eu, assim, passou tanta coisa na minha cabeça, mas nunca que o Ian teria alguma coisa. Pra mim, o problema era com o médico, alguma coisa assim. Uhum. Aí, aos 2 anos, o Ian estava em casa comigo, o Ian sobrou uma convulsão do nada. Sem explicação, sem febre, sem nada. A gente foi com ele pro hospital regional, onde ele passou por vários exames, passou por tomografia e tudo. E eles não descobriam o que era, e a gente pediu a transferência do Ian para o hospital da Unimed. Era onde o convênio do serviço do meu esposo, né? A gente pediu a transferência dele para lá. Aí chegando lá, a gente conheceu um anjo que Deus enviou na nossa vida, que é o médico que cuida dele até hoje, que é o Dr. Hugo Werneck. E o Dr. Hugo pegou e falou com a gente, falou assim: ó, a gente vai fazer novas baterias de exame para poder complementar os que veio do outro hospital. E assim começou. A gente foi conversando tudo. E nessa bateria de exame, o Dr. Hugo pediu exame de sangue para genética, passou ele para o geneticista, e pediu para fazer uma avaliação neuropsicológica no Ian. Então a gente ficou aí 6 meses fazendo essas avaliações, esses exames, até que veio o diagnóstico do Ian. O Ian foi diagnosticado com espectro autista, de nível 1. E ali, eu vou ser sincera, o meu mundo acabou. Assim, eu desabei porque eu não conhecia do assunto, eu era super leiga, eu nunca tinha ouvido falar, sabe? Assim, que existia vários níveis de autismo. Para mim, era só aquele que não fala, aquele que não anda,
aquele que não faz contato nenhum. Então, para mim, eu fiquei assim, perplexa, porque eu imaginava tudo que poderia ser, menos que o Ian era do espectro autista. Aí, com isso, eu me lembro muito bem das palavras do médico no dia que ele chamou a gente, eu e meu esposo, e falou, deu o diagnóstico que ele era do espectro autista. Eu virei para ele e falei assim, e o que eu tenho que fazer? Ele falou comigo com todas as palavras, Nani, aceitar. Então, a partir desse momento, eu comecei a estudar, a ler mais sobre o assunto. E com 3 anos, o doutor Hugo pegou e conversou muito com a gente e falou assim, ó, observa o hiperfoco do Ian, pra gente começar a utilizar o hiperfoco dele, para ele poder se socializar e tudo. Nani, até então eu não sabia nem o que era hiperfoco. O que é hiperfoco pra gente poder... O hiperfoco, cada autista tem o seu. É aquela coisa, aquele fanatismo que muitas pessoas falam assim, fulano é fanático com tal coisa. O fanatismo que muitas pessoas têm, ele tem, um exemplo, por basquete, por natação, por bola. Então, o hiperfoco do Ian é o futebol. O Ian, você colocava ele para assistir um desenho, ele não ficava. Ele gritava, ele esperneava, ele descia, ele corria, fazia um monte de coisa. Você colocava o futebol, ele ficava vibrado. Ele nem piscava, nem piscava. Eu peguei e falei com o doutor Hugo, eu falei assim, mas o que é esse hiperfoco, doutor? Eu não sei o que é isso. Ele pegou e falou assim, ó, preste atenção no que ele mais gosta, que esse é o hiperfoco dele. Eu falei assim, não, peraí. Ele gosta muito de futebol, porque você coloca o futebol, ele fica parado olhando pro futebol. Ele falou assim, então usa do hiperfoco dele pra gente poder socializar o Ian, porque o Ian ele não tinha contato visual, o Ian ele não aceitava contato. Hoje, o Ian abraça todo mundo, o Ian conversa com todo mundo, entendeu? Então, assim, faz toda a diferença, sabe? O Ian, a gente recebeu muito não por causa do espectro autista do Ian. Quando o médico pediu, né, pra gente procurar uma escolinha, a gente foi em várias escolinhas, a gente levava o laudo dele, como era orientação médica, e todos respondeu pra gente que não tinha estrutura para receber uma criança especial, que não sabiam lidar com a situação dele. Até que eu sofri assim, né, à toa, porque a gente fica cego, a gente não vê que tá ali na frente da gente. Porque o Yuri, ele já fazia futebol, já praticava numa escolinha, e eu nunca atinei de falar assim, não, eu vou olhar com ele. Mas eu creio que é pelo fato de ser campo, né? Eu falei assim, não, campo para ele vai ser... Aí você procurava a quadra, que era mais limitada. Quadra que era mais limitados, né? Porque para mim ele tinha limitações. Até a questão da segurança dele. Exatamente. Sim. Então, assim, eu sempre procurei quadras. Nunca pensei assim, vou no campo que vai dar. Aí, um dia eu conversando com o professor do Yuri, expliquei pra ele que eu tava procurando, se ele podia me indicar e tudo. Ele virou pra mim e falou assim, traz ele pra cá. Aí a lâmpada acendeu, né? Eu peguei e falei assim, na hora, eu virei pra ele e falei assim, campo? Ele, se você está disposta a me ajudar, eu estou disposta a te ajudar. A gente junto podemos. Eu sei que vai ser difícil, que é uma coisa nova pra mim também, vai ser muito difícil, mas nós juntos podemos evoluir isso aí. Você topa esse desafio comigo? Eu falei, não, eu que te pergunto se você topa esse desafio. Porque eu recebi tantos não, que eu tô assim... Você ficou em choque. Em choque. Porque, assim, eu não esperava. Então, o Ian começou na escolinha do São Cristóvão, do professor Juninho. E o Ian foi assim, no primeiro dia eu falei, não vai dar certo, porque os meninos iam com a bola pro lado do Ian, o Ian corria da bola, e corria dos meninos, e abaixava, tampava os ouvidos, que é uma estereopetia dos autistas, de tampar o ouvido por causa de questão de barulhos. Eu falei, não vai dar certo. Que hoje é a questão que nós temos até dos fogos de artifício. Isso. Então, assim, eu falei, não vai prestar, gente. Isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. Eu tô ficando doida de trazer o meu filho para isso. Mas alguma coisa lá no fundo me falava assim, não desiste. Não desiste. Então eu comecei a levar ele mais vezes, e o Juninho trabalhando, o Juninho aceitando, o Juninho começou a conversar com os outros meninos para compreender o jeito do Ian, para não forçar. E a gente foi estudando maneiras de ter o contato do Ian com as outras crianças. Então a gente começou a fazer brincadeiras,
né, dentro do futebol ali, que quem pegasse a bola tinha que correr e abraçar um coleguinha, quem fizesse um gol tinha que correr e comemorar com um colega. Então foi aí que a gente foi usando disso para poder começar a interagir o Ian com outras crianças. E funcionou muito bem, sabe? Com 4 anos o Ian participou do seu primeiro campeonato. E o Ian, por incrível que pareça, ele não começou no gol. O Ian começou na linha. O Ian era meio de campo. E corria o campo todo, né? Ele era meio de campo, mas fazia lateral, fazia zaga, fazia tudo. E como é que surgiu dele? Foi ele? Eu quero ser goleiro. Então, o que aconteceu? A gente participou, em 2019, a gente participou de um campeonato que é a Copa Minas Gerais, na qual a gente tinha um goleiro, né, da idade, e esse goleiro saiu da escolinha. Então o Juninho fez uma reunião com os pais, com os meninos, e falou que a gente teria que sair desse campeonato porque a gente não tinha o goleiro para participar. E pro Ian, como o hiperfoco dele é gigantesco pro futebol, para ele não importa qual posição que ele esteja. Se você falar com ele que o Gandula é um jogador, ele vai ser Gandula. Ele virou pro Juninho assim, dele: eu vou no gol, professor. Foi ele. Foi ele. Eu vou no gol. Eu olhei assim, assustada. Hã? Você vai onde? Vou no gol, mamãe. Nós não vamos sair do campeonato. Eu vou no gol. Falei: você tem certeza? Ele: tenho certeza, mamãe. Eu quero ir no gol. E foi. Aí a gente jogou contra a escolinha do Galácticos. Ele atuando no gol. Eu vou falar com você, Nani, que baixou o São Vito ali, minha filha. E não passava nada. E esse menino fazia tanta defesa, uma mais espetacular do que a outra, que todos achou que ele já era goleiro há muito tempo. E, né, através desse jogo, o Hamilton, né, que é da escolinha do Galácticos, conversando com o Juninho e tudo, e falou com ele, falou assim: Juninho, surgiu uma oportunidade para mim fazer uma indicação de um goleiro no Atlético. Eu queria indicar o seu goleiro. Aí o Juninho, né? Mas ele não é goleiro. Aí o Hamilton: como assim? Ele não é goleiro? O tanto que esse menino catou, ele não é goleiro, ele é jogador de linha. Mas eu vou te passar o contato dos pais e você conversa com os pais, porque eu não posso falar assim, não, eu vai, porque ele não é goleiro. Aí o Hamilton entrou em contato e tudo, pedi ele um tempo para me conversar com o Ian, porque a gente nunca falou com o Ian: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. A gente sempre colocou a vontade dele, sabe? Porque eu sempre ensinei para ele que, por mais que ele fosse autista, ele era capaz de fazer o que ele quisesse. Que a única diferença que ele tem, para mim, que eu sempre me coloco como exemplo para ele, é porque eu tenho a razão e a emoção. E o autista, ele sempre age com a emoção. Eles não têm a razão. O cérebro deles não funciona com a questão da razão, né? Então eu sempre pus isso para ele. Falei com ele, falei assim: ó, você foi convidado pela escolinha tal para poder começar a treinar com eles e ser indicado no Atlético para fazer um teste como goleiro. Você quer? Ele pegou e quis ir. Então eu levei, mas eu confesso para você que eu não acreditava. Eu ficava desesperada porque o Ian chegava lá no Atlético. Ele deitava dentro do gol. Ele pegava as borrachinhas lá e ficava jogando pra cima. A bola não ia nele, ele pegava as bolas que ficavam atrás do gol, pegava e começava a chutar no gol pra poder pegar. Eu falava: mas ele não vai passar. Ele não vai ficar aqui uma semana. E foi passando. O Ian ficou 1, 2, 3, 1 mês, 2 meses. E foi passando. O Ian ficou em monitoramento no Atlético quase um ano. Em agosto agora faria um ano. E dia 15 a gente recebeu a grande notícia que o Ian faria parte da categoria de base do Sub-9 do Atlético. Como goleiro. Como goleiro. Como goleiro. Então, assim, é coisas que só Deus. É só Deus. Às vezes eu já recebi muitas pessoas chegando perto de mim falando assim: você é crente? Porque você fala tanto de Deus. Eu falo assim: não, se ser crente é aquele que crê em Deus, eu sou. Mas eu ensino para as pessoas que a gente não respira se Deus não permitir. Então tudo na minha vida e na vida dos meus filhos tem o agir de Deus.
E hoje eu entendo que ter o Ian na minha vida foi a vontade de Deus. E que o Ian veio ao mundo para mostrar para as pessoas que todos nós somos capazes. Não temos limitações. Basta a gente confiar no nosso potencial e confiar em Deus, sabe? Porque eu acho que se eu tivesse pegado o Ian, prendido ele dentro de casa, protegido ele num saco bolha, não, eu não vou porque a gente vai passar por preconceito, eu não vou deixar meu filho passar por essas situações, hoje ele não estaria onde ele está, ele não seria exemplo para outras pessoas. Eu não falo ser exemplo só para crianças, mas ser exemplo para muitos adultos que às vezes se privam de fazer o que gostam, duvidam da sua capacidade por ter uma deficiência, por ser do espectro autista, por ter um síndrome de Down, sabe? Assim, eu falo que a gente passou por muito preconceito, não foi pouco, sabe? Muitos no futebol, pessoas que a gente duvidava que poderia fazer, pessoas que estão ali para ser exemplo para as crianças, né? Então, assim, passei por muita coisa com o Ian e isso nunca me abalou. Não posso negar, no início eu sofria muito, principalmente com a palavra: nossa, ele é autista, ele não tem cara de autista. Isso me incomodava muito, sabe, Nana? Hoje não. Porque sabe qual é o pensamento que vem dentro de mim? Realmente, meu filho não tem cara de autista. Mas por trás desse não tem cara de autista, tem um pai e uma mãe que lutou muito para o seu filho chegar onde ele chegou. Então, assim, a mensagem que eu deixo hoje para todos os papais, as mamães, todas as crianças, os adultos que têm o espectro autista, confie mais em vocês, confie no potencial de cada um, porque o céu é o limite. Gleice, eu não me senti nem no direito de perguntar, porque eu sabia que você ia conduzir muito bem essa entrevista. E o que você falou no início sobre aceitação foi o que mudou tudo em relação a esse processo. Porque você entendeu que se você não aceitasse, você estaria privando ele até de crescer. Assim, eu tenho para mim que se eu não aceitasse, eu estaria sendo preconceituosa. Como que eu vou lutar contra o preconceito se eu estou sendo preconceituosa? Entendeu? Eu acho assim que a aceitação das pessoas é a questão do preconceito. Não é que as pessoas não aceitam, é porque as pessoas têm preconceito sobre uma certa situação, sobre certa raça, entendeu? Então eu acho que o que deve mudar, as pessoas devem mudar o conceito dela na questão do preconceito. O que você pode falar para o papai e para as mamães que muitas vezes recebem o diagnóstico e tem essa dificuldade? Bom, não desistir, né? Que a primeira coisa é não desistir. E sei que eu não sou expert no assunto nem nada, mas se a pessoa se sentir na vontade de me procurar, pode entrar em contato pelo Instagram, do Ian, o meu, sabe? Para poder... Às vezes a pessoa precisa só desabafar de uma pessoa que entenda o que ela está passando. Eu falo porque eu não tive isso. E hoje eu tive muito contato com pessoas que precisavam só de um abraço ali e falar assim: eu te compreendo, pois eu passo pela mesma situação. Entendeu? Então, assim, eu acho que hoje, graças a Deus, está sendo mais abrangente, isso, a situação do autismo, principalmente aqui em Betim, porque era muito difícil de você chegar em algum lugar aqui em Betim e falar sobre o autismo, porque ainda era um tabu. Não tinha espaço para conversa? Não tinha. Hoje já fizeram uma palestra que foi feita lá naquele parque ecológico, né? Já foi feita essa palestra sobre o autismo. Infelizmente não deu para mim poder participar porque eu estava com Ian em Vespasiano, mas eu fiquei doida querendo participar. Já tem o ingresso azul, entendeu? O pessoal, queria aproveitar a oportunidade, o pessoal do Jornal Tempo, a Dani, fez uma matéria com o Ian. E vou até aproveitar que a Gleice puxou esse gancho para a gente poder mostrar para vocês. Saiu hoje, gente, a reportagem. Nós estávamos vindo fazer a entrevista, né? Hoje é dia 22 de julho. A revista já está disponível, a entrevista já está disponível aí no jornal para vocês poderem conhecer
mais a história desse grande atleta. E eu quero aproveitar e perguntar também sobre a história do Sansão. Como que foi esse processo para você e com ele de ajudá-lo a entender? Você recebeu o diagnóstico que seu filho estava morto, você viu seu filho renascer novamente. E porque com a história do Ian, às vezes você achou que talvez teria que ter um pouco mais de tempo para cuidá-lo, porque, né? Mas como foi esse processo de inserir o Sansão? Não, assim, foi muito tranquilo. Porque eu sempre mostrei para eles que eles eram gêmeos, mas cada um com a sua personalidade, cada um com o seu momento. Não era porque o Ian ia fazer que o Sansão tinha que fazer, não era porque o Sansão ia fazer que o Ian tinha que fazer. Já aconteceu uma vez, o Sansão foi convidado para participar da Taça Band pelo Titãs, que é uma escolinha que tinha em Contagem, que hoje, felizmente, não funciona mais. E o Ian ia para os jogos vibrar pelo Sansão. Entendeu? Já aconteceu do Ian estar em jogo e o Sansão não tá, e o Sansão tá do lado de fora lá, torcendo pelo Ian. Entendeu? Então, assim, muito tranquilo. Eu sempre ensinei para os dois que eles eram gêmeos, usaram a mesma barriga, sabe? Mas que eles eram pessoas diferentes, que cada um ia conquistar no seu momento. Nunca que, eu fiz para um, eu tenho que fazer para o outro. Não. Sempre coloquei que um sempre tem que incentivar ao outro. Entendeu? E assim, não só os dois, mas como também o Yuri. Igual o Yuri, ele foi para um campeonato com o São Cristóvão, lá para São Tomé das Letras. Tem uma semana que ele tá lá. E assim, os meninos estão aqui vibrando por ele e todo dia manda mensagem: Yuri, nós estamos torcendo que vocês vão para a final, que vocês trazem o caneco. Então sempre tem aquela coisa de eu incentivar eles a um incentivar o outro, a um torcer pelo outro. Entendeu? E isso não é só entre eles. Eu sempre ensino para eles que eles nunca devem preocupar com o próximo. Que eles sempre devem preocupar assim, não, eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Não, eu tenho que ser melhor do que fulano. Não. Isso não é da índole da nossa família. Não é visto bem por Deus. Sabe? Eu uso muito Deus para conversar com eles. Às vezes eu chego perto deles e eu falo com eles: você fez isso, isso, isso. Você acha que Deus ficou satisfeito com você? Não, mamãe, não ficou. Pois é, então do mesmo jeito que a mamãe não ficou feliz, Deus também não ficou. Vamos mudar esse jeito, vamos trabalhar nisso e nisso. Então eu sempre uso mostrar para eles que acima de qualquer coisa, é Deus que cuida deles, acima de mim, do pai, sabe? Porque assim, igual teve uma vez que, voltando na questão do Ian, a gente estava num campo lá no jogo no São Cristóvão, e alguns pais foram para trás do gol falar palavras de baixo calão com o Ian. E assim, eles não conheciam. Ainda não sabiam. Eles não sabiam. Mas, assim, independente disso, sabe, sim. Nani? Porque é criança. Sim. Entendeu? Então, assim, às vezes os pais vão com os filhos para a beirada de campo e esquece que é um jogo infantil. Um jogo infantil. Entendeu? Já aconteceu também da gente estar num jogo do Yuri, o Ian andando assim na beirada da grade e falar: professor, tá errado, que não sei o que lá com a arbitragem. E a arbitragem virar com palavras que pra gente às vezes não é uma palavra tão forte, né? Como seu imbecil. Não é uma palavra muito forte pra gente, mas para uma criança é. E pro Ian ainda é difícil, mais difícil ainda. Porque as palavras para ele têm duplo sentido. Entendeu? Então, assim, se eu chegar perto dele e falar assim: você é um imbecil, vai doer muito. Porque ele não vai saber separar. O que é imbecil? Por que ele tá me chamando de imbecil? E essa situação com os pais, o que aconteceu? Eles começaram a falar palavras de baixo calão com o Ian, né, atrás do gol, e era um momento de cobrança de falta do adversário. Então, assim, destruturou ele por completo. Ele começou a chorar, a bandeirinha pediu o juiz para parar o jogo, porque ele estava chorando muito, e ele não queria voltar pro jogo. E nesse dia, ele virou para mim e falou assim: eu não quero jogar mais, mamãe, porque as pessoas não entendem. Isso para mim foi um choque muito grande, porque ele é apaixonado com o futebol. Eu achei que eu nunca na minha vida iria escutar do Ian que eu não quero jogar mais. Então, a única coisa que eu falei com ele naquele momento ali para acalmar ele
foi olhar bem no fundo dos olhos deles, que é uma coisa muito difícil de se fazer, porque ele desvia o olhar a todos os momentos. Mas eu segurei o rostinho dele e falei com ele, falei assim, Ian, quem cuida de você? Aí ele virou pra mim e falou assim, você. Eu falei, não. Acima da mamãe, quem cuida de você? Ele, é Deus, mamãe. Eu falei, pois é, você não chegou onde você tá, não é mérito meu e nem seu, é mérito de Deus. É Deus que te colocou aqui para você levar o nome dele ao quarto ponto da terra, para você glorificar o nome dele. Toda honra e toda glória é dada ao Senhor. Então vamos pro jogo, vamos mostrar para que você veio ao mundo. Nani, ele enxugou as lágrimas naquele momento e foi pro jogo. Sabe? E aquilo ali, as pessoas depois ficou assim, olhando pra mim assim, sem entender nada, sabe? E eu não posso negar, na hora me deu raiva das pessoas, me deu vontade de partir pra cima, mas Deus acalentou meu coração e virou e falou assim, isso é só o começo de muita luta que vocês vão passar, mas a vitória é certa. Entendeu? Então assim, eu sempre ensinei pra ele, Ian, não deixa as palavras das pessoas te abalar. Vai vir muitas palavras negativas, vai. Mas você tem que confiar naquele que é tudo na vida da gente. Se você tá aqui hoje é porque Deus permitiu. Então vamos seguir em frente. Depois a escolinha que a gente estava jogando contra entrou em contato, pediu desculpa, falou que os pais não sabiam da situação do Ian. Eu fiz uma postagem também no meu Instagram e coloquei, deixei bem claro, não era pela situação do Ian ser uma criança do espectro autista. Sim, isso como fala, interfere isso, de algum modo. Não é essa palavra, isso. mas assim. Porque, mas assim, independente, é uma criança. Isso, independente é uma criança. se ele tem espectro autista ou não, é uma criança. Eles não deveriam ter falado as palavras que ele falou. E adultos, né? Adultos. Entendeu? Adultos. Se comportar se fosse dessa outra forma. criança, chegasse, goleiro, você é uma mão de alface, porque acostuma falar, goleiro, você é ruim. Entendem? Destruir o sonho de uma criança. Entendeu? Então, assim, a reflexão que eu deixo é para todos, sabe? De ir para a beirada de campo, divertir com a família como era antigamente. Não ir para a beirada de campo preocupado, eu vou ofender o filho de fulano, eu vou fazer isso. Por quê? Se ofender o seu filho, você vai gostar? Eu acredito que eles não vão gostar. Entendeu? Então, assim, independente da situação da criança, seja ela especial ou não, tenha mais respeito pelas nossas crianças, sabe? Incentiva mais o esporte, independente se é o futebol, se é vôlei, basquete. Há pouco tempo eu vi uma reportagem de uma menina do espectro autista que foi campeã mundial de jiu-jitsu, entendeu? Então, assim, é acreditar nas nossas crianças, independente de raça, índole, cor, independente disso, sabe? Se tem autismo, se não tem, é acreditar mais nas nossas crianças. Elas precisam do apoio tanto dos pais como da população e principalmente dos nossos governantes. Sim. Sabe? Porque... O desenvolvimento das políticas públicas. Isso, sim. Porque o que a gente mais ouve o futebol amador, o futebol amador, o futebol amador. Tá aí, vamos fazer um projeto para essas crianças. Eu falo, porque se eu dependesse de pagar uma escolinha para os 3, eu não conseguiria. Graças a Deus e ao bom coração do Juninho, do São Cristóvão, eles podem estar participando de campeonatos, de estar aí sendo reconhecido por outras escolinhas, né? Igual eles já foram jogar Itatiaia Sul, Pará de Minas, amanhã mesmo tem um campeonato em Pará de Minas, que é o dia inteiro, de 7 da manhã às 7 da noite, eles estarão lá em Pará de Minas. Então, assim, abrangiu muito. Então, vamos dar mais credibilidade para a nossa categoria de base, né? Porque é isso que vai dar futuro para a nossa cidade. Porque nós sabemos que não só o futebol, mas nesse caso específico o futebol, ele vai muito além. Ele vai muito além. Muito além. E essa história que precisa ser contada, né, do futebol de base, porque são dali que nascem as nossas estrelas, né, do futebol. Exatamente. Então nós precisamos valorizar. Valorizar mais. Igual você fez uma reportagem antes na
pista de skate, que muito tempo ficou ali jogado às traças. Parado. Então, poderia pensar no projeto, quantas crianças aí que têm um sonho, sim, de andar, né? de skate, de andar de skate, outros esportes, entendeu? De uma bicicleta, a pista de bicicross, como que tá lá parada, entendeu? Então, assim, os governantes pensar um pouco mais. O esporte tem que voltar. Isso, entendeu? Porque ele transforma sim, a vida. Ele transforma. E assim, é tão gratificante de você poder olhar para o seu filho e falar assim, todos duvidaram dele. Mas o esporte mostrou que pode ser diferente. Gleice, eu tô aqui, a gente fica emocionada, porque eu tô conhecendo pela primeira vez a história como um todo. E eu fico muito feliz de você poder compartilhar isso com a gente, porque eu estou saindo daqui com um grande aprendizado pela história dos meninos, um pouco que eles mesmos falaram da importância do futebol na vida deles, para que a gente tenha cada vez mais esse olhar sobre o esporte. A gente precisa mudar o nosso olhar, a gente precisa entender que existem muitas histórias que dependem e caminham, respiram o esporte, e isso transforma vidas. Eu quero te agradecer, que uma coisa que foi me impressionando, você foi falando a sua história, eu fui vendo que a vida da gente, ela não é uma linha, né? Ela é cíclica ali, porque são várias fases que nós vamos passando. E eu vi que o diálogo sempre esteve presente na sua vida com seus filhos, com o seu esposo, com a sua família, e isso transformou muita coisa. E hoje tornou a mulher que você é, porque tem que ter muita sabedoria. Se a gente não sabe passar, o outro se sente no direito de ofender. Se sem isso, as pessoas já se sentem no direito de falar o que pensam, mas a forma de conduzir, eu vejo muita sabedoria em você, até para me ensinar. Hoje eu saio daqui com um grande aprendizado de compreender, de abrir mais o olhar sobre isso. Os meninos, né, a forma que eles mesmos se enxergam, e que eles sabem dessa importância do propósito na vida deles. E, acima de tudo, você colocou a fé, você colocou Deus aí. Não é a religiosidade, é Deus, é como centro de tudo, como a base de tudo na vida de vocês. E os meninos já entendem que eles têm um propósito. E o propósito, ele é muito importante, porque ele está em tudo, né? Não é só no nosso trabalho, não é só na prestação de um serviço, mas através do esporte os meninos entenderam que eles podem levar muito mais e atingir cada vez mais crianças. E esse olhar nós precisamos ter. De verdade, eu espero muito que o futebol de base ele possa ter o reconhecimento que merece, que as pessoas parem de picuinha e entendam que isso é muito maior e que nós precisamos voltar ao futebol de base dentro da cidade e acordar de vez, porque são vidas, e vidas a gente não brinca com elas, verdade? Vidas a gente ajuda a ser transformadas o pouco que a gente puder, e se não muito, não muito, se não pouco, não pouco, mas a gente precisa fazer. Esse é o mais importante. Então, quero te agradecer por você disponibilizar o tempo, né, de estar aqui com os meninos, contando pra gente essa história. Eu me sinto muito feliz mesmo, porque eu vejo a sua luta, eu vejo tudo que você tem passado. Isso é só um pouquinho do que você está contando, das situações que vocês passaram, porque eu sei que cada dia tem uma pedrinha ali para poder resolver, mas eu tenho certeza que Deus vai continuar te dando força para você conduzir essa história, né? Porque hoje você tem sido pilar, juntamente com seu esposo, para poder cuidar dos meninos, do Yuri. E eu tenho certeza, Gleice, que os frutos vocês estão plantando, mas os frutos eles já estão chegando. E continue plantando melhor, porque eu tenho certeza que através da história de vocês, muitas coisas boas vão continuar acontecendo e muitas vidas serão alcançadas. Eu que agradeço, né, pela confiança de sempre, por todo o apoio. Deus, quando a gente te conheceu lá no campo do Real, que a gente não esquece. Então, assim, sempre, mesmo estando por trás ali, tudo, sempre apoiando. E eu sou suspeita de falar, né? Porque eu sou apaixonada por você, por seu pai, pelo trabalho dele, pelo seu trabalho. Então, assim, que mais pessoas como vocês venham para o futebol, para o time, que enxerguem o quanto o futebol é importante na vida das crianças, o esporte, né? Em si, porque vocês não preocupam só ali com o futebol, vocês abrangem várias outras categorias, outras modalidades. E assim, eu só tenho a agradecer a Deus pela vida de vocês, pedir a Deus para poder continuar seguindo essa jornada aí, dando força para vocês passar pelas lutas que vocês passam, porque não são poucas. Eu fico de longe, mas eu acompanho tudinho aí. E é isso aí. Só agradecer.
Eu sou suspeita para falar porque eu sou fã dessa mulher, da história dela. Os meninos para mim hoje é como se fosse da família, como se eu fosse tia desses meninos. Porque as dores hoje que a Gleice sente, eu sinto também. Eu também fico com raiva, eu também tenho que saber até como me posicionar. Porque a gente não quer que toque naquilo que a gente ama. E eu aprendi a amar vocês, a amar o filho de vocês, a história. Porque, gente, é inexplicável o carinho que esses meninos têm com a gente. E ver vocês crescendo hoje, Gleice, eu só quero que vocês vão cada vez mais além, porque a gente tem muita maneira de falar sobre os improváveis, né? Que Deus pega os improváveis, mas existem por trás das nossas histórias que é a evolução, que é o estudo, que é o correr atrás. Então, Davi, quando ele foi para a guerra, ele não foi despreparado, né? E você não está levando esses meninos sem o preparo. Você tem conduzido eles a cada vez mais a se empenhar, a estudar, a serem melhores. E não é ser melhor sobre o outro, como você falou, mas é ser melhor a cada dia sobre eles. É muito lindo e a história de vocês ela vai continuar sendo contada não só por mim, mas por outras pessoas, porque está na hora das portas começarem a se abrir. E obrigada mais uma vez. E nós encerramos por aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês. Um super beijo e até mais.